Curso Vida Nova de Teologia Básica, Panorama do Novo Testamento. Apresentação. Todos os cristãos precisam de teologia. Durante muito tempo, a teologia esteve confinada nos círculos acadêmicos. Sua linhagem técnica e seu rigor científico impediam que o público leigo, não especializado, saboreasse a boa erudição bíblica. A parte que lhe cabia era ouvir longos sermões que nem sempre atingiam o coração dos ouvintes, muito menos sua mente. A distinção entre clérigos e leigos, sem dúvida, contribuiu para o surgimento desse abismo entre a teologia e os não iniciados no saber teológico. O estudo sobre Deus e sua relação com o seu povo foi se tornando cada vez mais propriedade de uma elite intelectual. As Escrituras, no entanto, apontam outro caminho. O povo de Deus, e não apenas uma parcela desse povo, os mestres, é chamado de sacerdócio real. Esse povo deve anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para sua maravilhosa luz. 1 Pedro 2,9. Todos estão obrigados a cumprir a grande comissão, fazer discípulos para o Mestre, ensinando-os a obedecer todas as coisas que ele ordenou. Mateus 28, 19 e 20. Todos devem renovar a mente para experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Todos devem estar preparados para responder a todo aquele que pedir a razão da esperança que há neles. 1 Pedro 3,15. Todos são instados a crescer não apenas na graça, mas também no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 2 Pedro 3,18. A retomada do ensino bíblico do sacerdócio de todos os crentes, no entanto, não significa que Deus não tenha capacitado especialmente alguns para exercer determinados dons na igreja. O apóstolo Paulo afirma que Deus designou uns como apóstolos, outros como profetas e outros como evangelistas e ainda outros como pastores, Efésios 4:11. Esses especialmente capacitados, porém, não deviam guardar para si o depósito do conteúdo da fé. Eles tinham uma missão a cumprir. O aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério e para a edificação do corpo de Cristo, até que todos chegamos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado do homem feito, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais como crianças, inconstantes, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela mentira dos homens, pela sua astúcia na invenção do erro. Pelo contrário, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Nele, o corpo inteiro, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a correta atuação de cada parte, efetua o seu crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Efésios 4, do 12 ao 16. Essas passagens bíblicas mostram claramente que a teologia deve estar a serviço de todo o povo de Deus, mais ainda, que todo o povo de Deus deve se beneficiar de todos os campos do labor teológico. Vejamos alguns exemplos. Primeiro, anunciar as grandezas de Deus. 1 Pedro 2,9. Requer preparo no falar. A parte da teologia que cuida da boa transmissão oral da palavra de Deus é a homilética, cujos princípios não se aplicam somente à preparação do sermão, mas à comunicação da palavra de Deus como um todo. Não basta fazer discípulos, é preciso ensiná-los. Mateus 28, 19 e 20. Isso requer conhecimento das coisas de Deus, e esta é uma definição básica da teologia, estudo sobre Deus. Segundo, estar preparado para responder a todo que pedir a razão da esperança que há em vocês. Requer conhecimento bíblico e o exercício da apologética, um discurso de defesa da fé cristã bem embasado nas Escrituras. Quando Pedro diz
que os cristãos devem crescer no conhecimento de Jesus Cristo, ele estava, segundo o contexto, alertando-os a não se deixar levar pelos que deturpam as Escrituras, segundo Pedro 3, 14 e 17. Pedro também reconheceu que há passagens de difícil interpretação. A hermenêutica é a parte da teologia que se encarrega de avaliar o sentido preciso de uma passagem bíblica, lidando com as coisas difíceis. Bem preparados, não seremos levados por todo o vento de doutrina, pela mentira dos homens, pela sua astúcia na invenção do erro. Efésios 4, 14. É evidente, portanto, que todos nós, povo de Deus, precisamos de teologia. Todos nós precisamos aprimorar diariamente nosso conhecimento das Escrituras. Devemos ser realmente estudiosos da Palavra de Deus e o labor teológico nos conduz a esses fins. A importância e as vantagens do curso Vida Nova de Teologia Básica. Edições Vida Nova reconhece o valor e a força da comunidade leiga de nossas igrejas. Nossa missão é levar conhecimento e preparo teológico a todo o povo de Deus. Pensando nessa parcela significativa de cristãos e com pleno conhecimento da necessidade do saber teológico para todos, temos o prazer de apresentar o curso Vida Nova de Teologia Básica. Trata-se de um curso básico de teologia para leigos. Isso quer dizer que esse curso está desprovido do jargão teológico tradicional e de tecnicismos dessa área. É um curso perfeito para leitores que desejam conhecer um pouco de teologia numa linguagem informal, instrumental e não acadêmica. O material é altamente didático e informativo. É de fácil assimilação. Os autores também se valem de perguntas para debate que funcionam como questões de recapitulação, a fim de fixar na mente do leitor os pontos principais apresentados ao longo de cada lição. Como se diz em homilética, a repetição é a mãe da retenção. Quanto mais recapitulamos, mais fixamos o que aprendemos. Além disso, há uma bibliografia ao mesmo tempo concisa e precisa, conduzindo o leitor a obras que poderão auxiliá-lo em seu crescimento espiritual. Todos os cristãos desejosos de crescer no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo se beneficiarão desse curso. Crentes bem preparados e conhecedores da Palavra de Deus farão das escolas dominicais, do Centro de Treinamento de Líderes e de outros ministérios voltados para o aperfeiçoamento do corpo de Cristo, um espaço agradável de estudo e reflexão das Escrituras. O currículo básico do curso inclui os seguintes assuntos: Introdução à Bíblia, panorama do Antigo Testamento, panorama do Novo Testamento, panorama da história da Igreja, homilética, apologética cristã, teologia sistemática, educação cristã, filosofia, aconselhamento, louvor e adoração, ética cristã e hermenêutica. Panorama do Novo Testamento. Nesse terceiro volume da série, vamos estudar a parte das Escrituras mais lida em todos os tempos, o Novo Testamento. Esse volume pretende fornecer respostas às seguintes indagações, entre tantas outras. Por que estudar o Novo Testamento? Qual é a mensagem central do Novo Testamento? Qual a ligação do Novo Testamento com o Antigo? Qual a importância do estudo no ambiente hebraico, grego e romano para a compreensão do Novo Testamento? Quais as divisões literárias do Novo Testamento? O que são evangelhos sinóticos? De que modo a dispersão dos judeus preparou o caminho para a chegada do cristianismo? De que maneira o Império Romano contribuiu para o surgimento e a difusão do cristianismo? Como as epístolas abordam a vida e os ensinos de Cristo? Por que Colossenses, Filemão, Efésios e Filipenses são chamadas epístolas da prisão?
escrito no estilo didático e atual. O autor apresenta as divisões literárias do Novo Testamento, fornecendo um resumo de cada livro, informações históricas e detalhes adicionais como autoria, data de composição e etc. Isso faz esse livro uma importante fonte de consulta rápida sobre o Novo Testamento. Outra característica interessante: ao final de cada capítulo, o autor fornece perguntas e sugestões de aprendizado que podem ser usadas em um debate em sala de aula ou para meditação individual, de maneira a aprofundar o estudo das Escrituras Sagradas. Aproveite o curso Vida Nova de Teologia Básica. Prove por si mesmo como é bom e agradável conhecer o Novo Testamento, essa porção tão importante da Palavra de Deus. As palavras do apóstolo Paulo em 2 Timóteo 3, 16 e 17 também podem ser aplicadas ao Novo Testamento, mesmo que na época ele ainda estivesse em formação. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. 2 Timóteo 3, 16 e 17.